Bora! Então vamos começar. Como eu já tinha antecipado aí para as pessoas que entraram inicialmente, pessoal, hoje vai ser uma aula só de exercícios, tá? Uma aula aí que a gente vai trabalhar com a parte mais difícil da de radiação que costuma cair na prova do ANB. Hoje vai ser uma aula bem forte, bem interessante e bem importante para a gente atacar os itens mais difíceis de números complexos no vestibular da UNB, tá bom? Então, eu quero que vocês tenham atenção aí. Vambora, tá? Vai dar bom. Pergunta. Não deixa acumular dúvida, não. Pergunta, tá? Bora. Primeira questão, tá na página 202 da nossa apostila aí, galera. Questão de número 35. Página 202, questão de número 35. Ok? Diz, considere P1 o pentágono regular, cujos vértices são determinados pelas raízes complexas zk do polinômio z à quinta menos 1, com k variando de 0 até 4. Pessoal, essa nomenclatura a UNB usa direto na prova dela, tá bom? Então, primeiro, ele deu uma equação, para você descobrir, deu um polinômio. Qual é o polinômio? O polinômio que ele deu foi z à quinta menos 1. Então, ele pegou o polinômio z elevado à quinta menos 1. E o que ele perguntou desse polinômio, pessoal? Ele perguntou das raízes. Atenção, esse conceito é importante ter na cabeça. Como é que eu faço para encontrar as raízes de qualquer polinômio? Para você encontrar as raízes de qualquer polinômio, você tem que pegar o polinômio e igualar ele a zero. Quando eu igualo o polinômio a zero, eu encontro o que ele chama de raízes. Tudo bem? E aí, quantas raízes terá um polinômio do quinto grau? Gente, o polinômio do quinto grau sempre vai ter 5 raízes complexas, tá bom? E aí, como é que ele nomeia essas raízes? Gente, ele nomeia as raízes como zk, com k variando de 0 até 4. Então, vamos ter que entender isso aqui. Isso aqui tem que ser uma nomenclatura comum para a gente, para a prova do ANB. Então, ele fala primeiro que o polinômio é zk, com k variando de 0 até 4. Ou seja, você vai ter a raiz z0, a raiz z1, a raiz z2, a raiz z3, a raiz z4. Então, 1, 2, 3, 4, 5 raízes. É isso que ele quis falar até aqui. Tudo bem até aqui? O polinômio zk? Beleza, pessoal? E aqui a gente vai relembrar o que nós vimos na última aula, tá bom? Primeira coisa importante. Gente, quantas raízes vão ter? Você vai ter que pegar o z elevado à quinta, passa 1 para o outro lado, somando. Então, esse z vai ser a raiz quinta de 1. Tá bom? Como é que eu resolvo isso? Você conhece alguma solução daqui? Você conhece alguma solução para a raiz quinta de 1? Sim, eu conheço a solução real. Pessoal, qual é a solução real para isso? A raiz quinta de 1 dentro dos reais vale 1. Então, esse é o primeiro ponto de partida, saber uma solução, e nesse caso, ser a solução real, ok? Desse ponto de partida, o que eu tenho? Todas as raízes. Relembrando, são 3 regrinhas, né, de radiação. Primeiro, a raiz quinta vai gerar 5 soluções. Segunda, as 5 soluções têm módulos iguais. Terceiro, os argumentos estão em PA. Essas são as 3 regrinhas que a gente viu na aula passada, tá bom? Gente, falar que as 5 soluções têm módulos iguais, geometricamente, é falar que as 5 soluções estão em cima de uma mesma circunferência. Depois, falar que os argumentos estão em PA é falar que essa circunferência está dividida em 5 partes iguais. E aí eu vou para a solução geométrica. Como é que seria a solução geométrica? Pessoal, coloca o quê? Faça uma circunferência. Dessa circunferência, gente, coloca o centro da circunferência coincidindo com a origem do plano de Ardan-Gauss, né? Não ficou muito bonita, deixa eu ver se eu consigo fazer melhor aqui. Porque o centro da circunferência tem que coincidir com o plano de Ardan-Gauss, agora ficou melhor. Aqui é o eixo real.
Aqui é o eixo imaginário. Beleza? Uma solução é 1. Significa dizer que 1 é um número real positivo. Pessoal, o número real positivo está em cima do eixo real, parte positiva. Acabei de encontrar uma solução, que seria a solução Z0. Z0 vale 1. O que eu descobri? O módulo de todas as outras raízes. Todas as raízes têm módulos iguais a 1. Tudo bem? E aí, como é que eu encontro as outras raízes? Bom, divido a circunferência em 5 partes iguais. Que conta eu tenho que fazer? 360 graus dividido por 5. 360 graus dividido por 5 dá 72 graus. Ah, quer dizer então que todos os outros pontos, eles vão andar de 72 em 72 graus. Então, a partir daqui, ó, que é a primeira raiz, com módulo 1, você roda 72 graus. Você vai encontrar a segunda raiz, que é Z1. A partir daqui, você roda de novo mais 72 graus. Aqui vai ser Z2. Depois, roda mais 72 graus. E aí, atenção, atenção. Pergunto, o que está aqui dentro é real? Galera, esse número é real, sim ou não? Sim, é real. Se é real, tem que ter uma regrinha na cabeça. Qual é a regrinha? Que as raízes complexas de um polinômio, no caso que tenha coeficientes reais, sempre vêm aos pares. Ela e o conjugado. Tudo bem? Então, se esse número aqui é real, e se você já fez a parte de cima, gente, a parte de baixo vem como consequência. A parte de baixo é conjugado, é refletir em cima, embaixo. Ou seja, se o Z2 está aqui, o próximo, que seria Z3, é o conjugado de Z2. Tudo bem? Números complexos conjugados. Então, aqui, ó, eles estão alinhados. Depois, o próximo, que seria o Z4, é o conjugado de Z1. Então, aqui vai estar o último complexo Z4, conjugado de Z1. E se você andar 72 graus, você volta para o Z0. Então, aí estão as 5 soluções. Importante dessas 5 soluções é eu ligar os 5 pontos de solução, eu formo um polígono. E esse polígono, necessariamente, vai ser um polígono regular. Aqui é um pentágono. E um pentágono regular. Tudo bem? Verifica, por favor, se tudo que eu falei até aqui, se vocês entenderam, ficou claro. Pergunta. Primeira coisa, uma solução é 1, então a circunferência tem raio 1. Então, todos os números complexos têm módulos iguais a 1. Segundo, 360 dividido por 5 deu 72. Então, você sempre roda de 72 em 72 graus. Então, os argumentos estão em PA, de primeiro termo 0 e razão 72. Terceiro, se você já desenhou a parte de cima, a parte de baixo já fica desenhada com reflexão. Por quê? Porque as raízes complexas sempre aparecem aos pares. Ela e o seu conjugado. Então, a parte de cima rebate para baixo. Tem essa reflexão. Bora. Então, essa foi as soluções da primeira, tá bom? Lendo de novo o que está escrito lá no enunciado. Ó. Então, a gente falou só desse polinômio, Z1 menos 1. Mas, continuando, ele deu um outro cara. Ele chamou o primeiro de P1. O vermelho, então, é o P1, tá bom? O que está em vermelho aqui, ó, é o polígono P1. Muito bem. Agora, ele está falando de um outro cara, ó, o P3. Quem é o P3? O P3 também é um pentágono regular, mas cujos vértices agora são determinados pelas raízes complexas WK. WK. De qual polinômio? De outro polinômio, que é W à quinta menos 3 à quinta, ok? W à quinta menos 3 à quinta. Então, gente, agora é uma outra equação que ele está me dando. Qual é a equação? W à quinta menos 3 à quinta. E como é que você faz para encontrar as raízes de qualquer polinômio? A gente pega o polinômio iguala a 0.
Quando você igualar esse polinômio a zero, você encontra as suas raízes. Significa dizer, então, que w à quinta é igual a 3 à quinta, eu passei para o outro lado somando. Então, quem vai ser o w? O w vai ser a raiz quinta de quem? De 3 elevado a 5. Esse é o w. De novo, eu estou tirando uma raiz quinta. Se eu estou tirando uma raiz quinta, vai ter que ter como resposta 5 soluções. E foi isso que ele falou, ó. O k varia de 0 até 4. Para o k variando de 0 até 4, vão ter 5 soluções. Você conhece uma solução? Sim, eu conheço a solução real. Qual seria a solução real aqui? A solução real aqui é o 3. Com isso, eu já sei que todas as soluções têm módulos iguais a 3. Soluções, então, vão estar em cima de uma circunferência. E agora, de centro na origem e de raio igual a 3. Tá? Um pouquinho melhor. Essa circunferência agora, você vai ter 5 pontos ali em cima. Gente, o primeiro ponto é a solução real positiva, que seria o W0. Quem é o W0? É o número real 5. E os outros? Como é raiz quinta, continua rodando de 72 e 72 graus. Ou seja, a primeira solução vai estar aqui. A segunda solução vai estar alinhada com Z1. Vai ser W1. Rodei quanto? 72 graus. Oi. É 3 ali. Ah, beleza, é 3, obrigado, não 5. Depois, gente, a próxima vai estar em cima da circunferência de raio 3, né? De raio 3, seria aqui o W2, alinhado com Z2. Depois a outra, gente, o W3, alinhado com Z3. E o W4, alinhado com Z4. E todos eles também rodando de 72 em 72 graus. Agora eu vou começar os itens. Até aqui foi revisão do que nós vimos na aula passada. Se alguma coisa não ficou clara, agora é o momento de vocês perguntarem. Pessoal, dúvidas? Se eu ligar os 5 pontos soluções, W0 com W1, W1 com W2, W2 com W3, W3 com W4 e W4 com W5, eu também vou formar um pentágono. E esse aqui, ele chamou de P3. O que está em rosa é o P3, o que está em vermelho é o P1. E a partir daqui, a gente vai tentar julgar os itens. O P3 está alinhado com o primeiro pentágono por causa da solução real? Exato. Graças a isso aqui, ó, que os dois começaram com a solução real, esse cara começou no eixo real positivo, a partir do 1. E esse cara começou também no eixo real positivo, a partir do 3. E os dois foram raiz quinta, os dois rodaram de 72 a 72 graus. Graças a isso, houve um alinhamento. Se um tivesse dado real positivo, 1, por exemplo, e o outro desse real negativo, menos 3, aí não teria mais nenhum alinhamento. Então, vamos lá, pessoal. Item 1. O cara pede para você fazer no item 1 o número complexo W3 dividido por Z3. Então, vamos lá. Como é que eu faço W3 dividido por Z3? Bem, para fazer isso, primeiramente, seria legal eu escrever esses números complexos na forma trigonométrica. Como é que eu escrevo o W3 na forma trigonométrica? Módulo. Gente, o módulo dele vale 3, que é o raio. Argumento, 1, 2, 3 vezes os 72 graus. Então, gente, 72 graus vezes 3 vai dar 216 graus. Então, o W3 ele pode ser escrito como módulo 3, cis, que é cosseno de θ mais e seno de θ, cis de 216 graus. E quem vai ser, por favor, o Z3? Bom, já o Z3 é esse ponto aqui, que tem módulo quanto? Módulo 1. E argumento? Cis de, o argumento dele é igual ao argumento do W3. Então, eles têm 3 vezes os 72 graus, eles têm cis de 216. Vê se todo mundo concorda, por favor, se o Z3 tem módulo 1 e argumento 216, e o W3 tem
módulo 3, argumento 216. Voltando na teoria de 2 semanas atrás. Divisão de números complexos na forma trigonométrica. Módulos, divida-os. Argumentos, subtraia-os. Módulos, divida-os. Então, você vai pegar 3 e vai dividir por 1. Módulo vai dar 3. Argumentos, subtraia-os. Então, vai ficar cis de quanto? Pega 216 e subtrai de 216. Gente, vai dar cis de 0. Então, essa divisão deu 3 cis de 0. Se o ângulo é 0, quer dizer que ele é um número real, real positivo. Então, qual é o número real positivo que eu conheço que o módulo dá 3? Gente, o número é o 3. Essa é a resposta do W3 dividido por Z3. Ele pergunta, o número complexo W3 dividido por Z3 tem parte imaginária não nula? Errado. Errado. A parte imaginária é nula. Por que que é nula? Porque ele é um número real. Item 2. Item 2. Principal teoria da aula de hoje. Principal teoria da aula de hoje é o que eu vou discutir com vocês no item 2, tá bom? Principal teoria da aula de hoje é o que eu vou discutir com vocês no item 2, tá? Atenção. O que ele fala no item 2? Para o K variando de 0 a 3. Olha, eu não leio K igual a 0, 1, 2, 3, tá bom, gente? Eu leio assim, para o K variando de 0 a 3. Para o K variando de 0 a 3, tem-se que WK mais 1 é igual a WK vezes Z de 1. Ele está perguntando assim, ó, será que o WK mais 1 é igual ao WK vezes o Z de 1? Será que isso acontece? Ok? Atenção, atenção. Primeiro, como é que eu leio WK mais 1 e WK? Começa por aqui. Se você começar a ler isso de forma diferente, talvez isso vai ficar mais fácil de você entender o que o cara está querendo perguntar, tá bom? Eu vou ler WK como sendo qualquer W. Se eu ler WK como sendo qualquer W, como é que eu vou ler, por favor, WK mais 1? O WK mais 1 você vai ler como W na frente. Ok? Então, vamos ler assim, WK, qualquer W, e WK mais 1, W na frente. Combinado? Então, olha como é que vai ficar essa expressão aqui, ó, que eu acabei de escrever. Está perguntando assim, pessoal, será que o W da frente vai ser igual ao W de trás multiplicado pelo Z de 1? Essa é a pergunta do cara. Será que o W da frente vai ser igual ao W de trás multiplicado pelo Z de 1? Como é que eu posso escrever, então, resolvendo a questão? Ó, se você ficou dúvida, pergunta aí. Eu posso parar depois. Como é que eu escrevo qualquer W? Pessoal, eu posso escrever qualquer W como sendo... Quem que é o W? Deixa eu voltar lá no slide anterior. Ó. Quem que é W? W pode ser o W0, pode ser o W1, pode ser o W2, pode ser o W3, pode ser o W4. O que difere um W do outro não é o seu módulo. Todos eles têm módulo igual a 3. O que difere um do outro é o argumento. Tudo bem? Então, para escrever qualquer W, eu vou falar assim, ó. Todos eles têm módulo 3. E o que difere um argumento do outro, o que difere um número do outro é o argumento. Então, eu vou falar que tem argumento θ. E aí vai ser θk. Tá? Qualquer θ. O W1 vai ter o θ1, o W2 vai ter o θ2 e assim vai sucessivamente. Quem é o Z1? Agora essa parte que eu quero que vocês coloquem para mim lá, por favor. Quem é o número complexo Z1? Vamos voltar. Número complexo Z1 é esse aqui, ó. Esse é o Z1. O que eu conheço sobre o complexo Z1? Módulo vale 1 em cima da circunferência pequena. Argumento vale 72. Então, quem vai ser o Z1 escrito na forma trigonométrica? O Z1 na forma trigonométrica tem módulo igual a 1 e argumento igual a 72 graus. O que eu quero fazer? Eu quero multiplicar esses dois números complexos. E agora a minha pergunta é, quem vai ser WK vezes Z1? Por favor, vê se todo mundo entendeu que o Z1 tem módulo 1, cis de 72. Módulo 1, argumento 72, e o WK tem módulo 3 e qualquer argumento.
Qualquer não, né? Anda de 72 em 72. Até aqui tá claro? Pergunto. Multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Multiplicação. Módulos, multiplique-os. Argumentos, some-os. Módulos, multiplique-os. Argumentos, some-os. Então, vamos fazer isso. Então, gente, ó, eu vou pegar esses dois módulos e eu vou multiplicá-los. 3 vezes 1, 3. Cis de quem? Argumentos, some-os. Eu vou pegar o θk e vou somar com 72 graus. Ok? Módulos, multiplique-os, argumentos, some-os. E agora a minha grande pergunta é, como eu interpreto isso? Atenção! Principalmente, como é que eu vou comparar o WK, que é o W de trás, com esse que eu acabei de encontrar aqui, ó. Pessoal, comparando esses dois números aqui, o WK teve módulo 3 e o WK vezes E1 também teve módulo 3. Ou seja, o módulo não mudou. O que mudou foi só o argumento. O WK tem argumento θk e o WK vezes E de 1 tem argumento θk mais 72. Cara, o que aconteceu? O módulo se manteve e o argumento você somou 72 graus. Bicho, então se você pensar o seguinte, ó, pensa esse cara aqui como sendo WK, ok? Beleza? Esse número aqui, ó. Módulo vale 3 e o argumento vale θk. O que vai ser esse cara? Esse cara vai ter o mesmo módulo. Então, o cara continua com o módulo 3. O que mudou foi só simplesmente o argumento. Ele passou a ter o argumento θk mais 72. Então, esse aqui é θk e esse ângulo aqui, 72. O que aconteceu do número complexo WK para esse número complexo na hora que eu multipliquei por Z1? Simplesmente houve uma rotação dele de 72 graus. O módulo ficou igual e você rodou 72. Pergunto, voltando aqui na circunferência. Voltando na circunferência e olhando para esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que está em roxo, tudo bem? Se você pega o W1 e roda 72, desculpa, se você pega o W0 e roda 72, eu chego no W1. Se eu pego o W1 e rodo 72, eu chego no W2. Se eu pego o W2, rodo 72, eu chego no W3. Se eu pego o W3, rodo 72, eu chego no W4. E além disso, se eu pego o W4, rodo 72, eu chego no W0. O que eu quero que vocês tenham na cabeça? Multiplicar números complexos é rotacionar o vetor. Rotacionar aquele ponto. Tudo bem? E quando você multiplica por Z1, que tem módulo 1 e argumento 72, o módulo não muda, porque você multiplicou por 1, e você somou 72 no argumento. Então, com certeza, você encontra o W da frente. O que torna esse item um item classicão da prova da UNB, raciocínio super clássico, como correto. Cara, sério, se você entendeu esse item, eu estou super feliz com a aula de hoje. Não posso prosseguir se você não sacou o que eu falei. Professor? Fala, Jessie. Se fosse o contrário, não ia dar certo, né? Como assim o contrário? Se fosse, tipo, o Z, K, Vezes e o W1. Isso. Não, porque é o módulo... Isso, por causa do módulo, exatamente. Não daria certo porque o módulo mudou. Mas sabe qual que seria o certo? Seria assim, ó, o ZK vezes o Z de 1, esse dá um Z da frente. Assim tá certo. Ah, tá. Porque o grande lance é você conservar o módulo. E para conservar o módulo, você tem que estar multiplicando por um cara de módulo 1. Então, daqui, eu queria que vocês fizessem uma observação. Ó, isso aqui é teoria, tá? Anota aí como teoria a óbice que a gente vai fazer aqui, ó. A óbice que a gente vai fazer. A minha grande observação agora é o que significa multiplicar um número complexo por I? O que significa multiplicar um número complexo por I? Então, vamos chamar aqui o Z, pessoal,
O Z vai ter módulo ρ e argumento θ. Então, ele vai ser escrito como ρ cis de θ. E agora a minha pergunta é, quem é o número complexo I? Como é que eu escrevo o número complexo I na forma trigonométrica? Bom, escrever qualquer coisa na forma trigonométrica, eu sempre aconselho a vocês desenharem no plano de Argand-Gauss. Pergunto, como é que é o número complexo 3 mais I? Pessoal, 3 mais I quer dizer que andou para frente no tamanho 3 e quer dizer que subiu no tamanho 1. Aqui está o 3 mais I, andou 3 e subiu 1. Tudo bem? A minha pergunta agora é quem é o número complexo I? Gente, o número complexo I, ele não tem parte real. Se não tem parte real, quer dizer que ele não andou nem para frente, nem para trás. Se ele não andou nem para frente, nem para trás, quer dizer que então que ele ficou em cima do eixo imaginário. Então, o número complexo I, ele simplesmente subiu uma unidade. Aqui está o I. Ok? Porque ele não andou nem para frente, nem para trás. A parte real dele vale 0. Ele apenas subiu. Ele é chamado de imaginário puro. E todo número imaginário puro, ele tem que estar em cima do eixo imaginário. Conclusão que eu quero que vocês tenham na cabeça é, quanto é que vale o módulo dele? Ou seja, quanto é que é a distância dele até a origem? Pessoal, o módulo é 1. Porque a distância dele até a origem é 1. E quanto é que é o argumento? Quanto é que é o ângulo que ele rodou? O ângulo é de 90 graus. Então, toda vez que eu falar do número I, você tem que ter ele, que o módulo dele vale 1, a distância dele até a origem vale 1, e o argumento dele é de 90 graus, ou seja, cis de 90. Número complexo I de módulo 1, argumento de 90 graus, está claro? O que eu quero, então? Eu quero fazer o número complexo Z vezes o número complexo I. Pessoal, multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica. Módulos, multiplique-os. Rho vezes 1 vai dar Rho. Multiplicar por 1 não muda. Argumentos, some-os. Então, você vai pegar o argumento θ e somar com 90 graus. Tudo bem? E agora eu quero comparar o que eu encontrei aqui, Z, com o que eu acabo de encontrar aqui, Z vezes I. Quem que vai ser o número complexo Z? Pessoal, o número complexo Z, ele vai ser um cara que tem um módulo igual a Rho e argumento igual a θ. Esse cara é o número complexo Z. O que vai acontecer quando você multiplica esse cara por I? Gente, o módulo não muda, então você continua tendo um camarada de módulo Rho. O módulo não muda, continua sendo Rho. O que muda é que o argumento passa a ser θ mais 90. Então, fica θ mais 90. Aqui está o número complexo, Z vezes I. Conclusão. O que aconteceu? Posso falar que esse vetor laranja, o número complexo também pode ser associado a um vetor. Esse vetor laranja sofreu uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário e virou esse vetor verde. Então, anotem para mim o que eu vou ditar. Anotem. Multiplicar o número complexo por I significa rotacionar o vetor segundo o ângulo de 90 graus no sentido anti-horário. E se você multiplicar por menos I? Se você multiplicar por menos I, você continua rodando 90 graus. Mas em qual sentido? No sentido horário. Ok? Se quiser colocar isso também, seria interessante. Já multiplicar por menos I, rotaciona o vetor 90 graus no sentido horário. Vamos matar os outros itens da questão. Vamos embora. Olha os outros itens, pessoal. Os outros itens da questão são bem fáceis mesmo. Presta atenção, ó. Olha aqui. Item 3. Se D é o decágono determinado pelas raízes Z a décima menos 3 a décima. Então, ó, do item 3, você tem o polinômio Z a décima menos 3 a décima. E eu quero encontrar as raízes, iguala o polinômio a zero. Igualando esse polinômio a zero, você vai ter que o Z vai ser a raiz décima de 3 a décima.
Eu conheço a solução real. Qual é a solução real, galera, de raiz décima de 3 a décima? A solução real é 3. 3 é a solução real. Conclusão? Todas as soluções estão acima de uma circunferência de centro 0, 0, centro na origem e raio 3. Então vai estar coincidindo com essa circunferência que eu já coloquei, a circunferência do W. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu tiro raiz décima. Se eu tiro raiz décima, significa dizer, então, que agora eu vou ter que dividir a circunferência em 10 partes iguais. Então, vai ser 360 graus, dividido em 10 partes iguais. Então, você vai andar de 36 em 36 graus. Onde vão estar, então, todas as soluções? Pessoal, será que todos os 5 vértices de P3 coincidem com esse vértice de D? O primeiro eu já vi que sim, né? Então, esse ponto aqui é um ponto comum dos dois. Só que agora eu não vou andar 72 graus, eu vou andar 36 graus. Então, vai estar exatamente na metade o outro vértice. E depois, 36 mais 36 vai coincidir aqui no 72. Então, o W1 também coincidiu tanto com o decágono quanto com o pentágono. Eu vou andar mais 36, que vai estar no ponto médio, e depois vou andar mais 36, vai estar coincidindo. Eu vou andar mais 36 e depois mais 36, vai coincidir com W3. Mais 36, depois mais 36, vai coincidir com W4 e depois mais 36. Então, se eu ligar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou ter o decágono. E com certeza, os 5 vértices do pentágono, que anda de 72 e 72, vai coincidir com os vértices do decágono, que vai andar de 36 em 36, tornando o item certo. E o item 4, mais fácil ainda, mais fácil ainda. Pessoal, P1 e P3 são polígonos regulares? P1 é esse pentágono vermelho pequeno, e ele é regular, porque dividiu a circunferência em partes iguais. P3 é esse pentágono regular grandão, também regular, porque dividiu em partes iguais. Então, os dois são polígonos regulares. E toda vez que você fizer uma radiação, terá polígonos regulares. Isso é conceito. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? E eles são semelhantes? Certo. Já que eles são regulares, pessoal, com certeza são semelhantes porque terão os ângulos iguais. Bora, vamos passar para a nossa segunda questão da aula de hoje, galera. Questão número 56, da página 207. A imagem representada a seguir foi gerada por um caleidoscópio, artefato formado por pedaços de vidro de diversas cores e colocado entre 2 ou 3 espelhos planos. Esses pedaços de vidros coloridos formam desenhos extremamente belos que se modificam simetricamente, a mais leve oscilação do caleidoscópio. Esse artefato, cuja simetria é chamada oitavada, por ser rotacionada de π sobre 4 radianos, gente, π sobre 4. Π sobre 4, quantos graus? 45 graus, né? 180 dividido por 4, 45 graus. Eu prefiro ler assim, ó. Esse artefato, cuja simetria é chamada oitavada, ao ser rotacionado 45 graus, fornece a mesma imagem anteriormente apresentada. Na figura, estão traçados eixos cartesianos ortogonais x, y, y, com um número complexo, e cada ponto x, y no plano está identificado como número complexo g igual a x mais y, y. Então, esse papo é bem comum, associar o ponto a um número complexo, né? O i é a unidade imaginária, e os pontos foram numerados de Z1 até Z8. Pessoal, ó, esse aqui é o Z1, depois Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 e Z8, tá bom? E eles correspondem, olha aí de novo, ó, eles correspondem a isso aqui, ó. Eles correspondem a esse P de Z como sendo as raízes desse polinômio, que é o que a gente fez, né? Então, vamos lá? Qual é o polinômio? Z elevado à oitava menos 1 iguala isso a zero.
Quem que vai ser o z, pessoal? O z vai ser a raiz oitava de 1. Isso vai ser o z, raiz oitava de 1. Agora, eu estou tirando a raiz oitava. 3 regrinhas. A raiz oitava vai gerar 8 soluções, que ele chamou de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8. 8 soluções. Todas as soluções têm módulos iguais. Se todas as soluções têm módulos iguais, quer dizer que todas as soluções estão em cima de uma mesma circunferência, ok? Então, ó, se eu ligar aqui, ó, esses pontos, pessoal, se eu ligar aqui esses pontos, eles vão estar em cima de uma mesma circunferência. Então, os pontos vão estar em cima de uma mesma circunferência, ok? E o raio delas eu já tenho, por favor. Quanto é que vale o raio dessa circunferência? O raio dela vale... E agora, o que você tem que pensar? A circunferência completa, que tem 360 graus. Galera, deixa eu colocar isso mais aqui em cima. A circunferência completa, que tem 360 graus, ela foi dividida em 8 partes iguais. 360 dividido por 8, 45 graus. Então, quer dizer que agora eu vou rodar de quanto em quanto? De 45 em 45. Então, quem é Z1? Z1 continua tendo o módulo 1. E quem é o ângulo? O ângulo agora é de 45 graus. O que é interessante eu perceber? Interessante eu perceber agora que rola simetria das coisas. Como assim simetria? Ó, gente, aqui você rodou 45 graus e depois você rodou de novo 45 graus. O que eu quero que vocês percebam é que esse ângulo é igual a esse. Já que esses dois ângulos foram iguais, conclusão, pessoal, esses pontos ficaram alinhados. Se esses pontos ficaram alinhados, isso é muito bom rolar essa simetria. Porque se eu encontro quem é o Z2, gente, o Z4 sai como consequência rápida disso. Tudo bem? Depois, rodou mais 45 graus, parou aqui. Já fiz a parte de cima. Se a parte de cima foi completada, a parte de baixo vem por simetria. O de cima rebate embaixo pelo papo dos números complexos conjugados, ok? Então, ó, esse camarada aqui, ele vai ser o conjugado do Z4. Esse aqui vai ser o conjugado do Z3. E esse aqui vai ser o conjugado do Z2. E aí você já tem todas as figuras. E como ela é toda simétrica, toda bonitinha, pessoal, basta você fazer as contas dentro do primeiro triângulo. Se você conseguir fazer as contas dentro desse triângulo, você consegue fechar as coisas bonitinho. E aí, vamos lá. O que você tem? Se o ângulo é de 45 graus, os catetos são iguais. Se os catetos são iguais, isso aqui é como se fosse a diagonal do quadrado. Pessoal, qual é a formulazinha da diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Se a diagonal vale 1, esse tamanho é L raiz de 2. Que conta você faz para encontrar esse lado L? Pega 1, divide por raiz de 2, ou seja, racionalizando, é raiz de 2 sobre 2. Então, esse tamanho aqui é raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 dividido por raiz de 2, né? E esse tamanho aqui também é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, você consegue escrever um número complexo Z2 na forma algébrica. Andou para frente, raiz de 2 sobre 2. Subiu, raiz de 2 sobre 2. Então, ele fica assim na forma algébrica. Primeiro, circunferência de raio 1, porque eu tirei raiz oitava de 1 e uma solução é 1. Segundo, 360 dividir por 8, porque eu tirei raiz oitava. 360 dividir por 8, ando de 45 em 45. Terceiro, rolou simetria, tanto no eixo Y, porque deu 45 para os dois lados, quanto do eixo X, por causa do conjugado. Então, tem simetria no Y e tem simetria no X. E a última coisa é que o primeiro número complexo que eu encontrei lá, Z2, é raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i. Vamos para a pedreiragem, hein? Vamos para a pedreiragem. Ó, fica com essa figura na cabeça. Vocês anotaram essa figura, porque eu vou fazer cada item vai estar no slide agora. Eu vou recuperando isso aqui, tá bom? Mas o mais importante é essa partezinha aqui, ó. Pessoal, dos 45 graus, né? Do raio 1, e o primeiro sendo isso, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i.
Esse item, essa questão, tem vários itens, são 8 itens ao todo, né? 8 itens. Mas tem alguns que não são de números complexos, que eu só vou fazer os itens complexos na aula de hoje. Primeiro itemzinho da questão. Gente, será que entre as raízes da função P estão 1 sobre raiz de 2, 1 e esse cara aí? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que eu quero é, pessoal, que número complexo é esse? 1 raiz de 2, 1. Primeiro, racionaliza aqui para mim, por favor. Racionalizar é multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Multiplica por raiz de 2 em cima, fica raiz de 2. Multiplica por raiz de 2 embaixo, fica 2. E o ponto 1 é o número complexo 1 mais i. Daqui o que você vai ter? Chuveram raiz de 2 no primeiro, sobre 2, né? Chuveram raiz de 2 sobre 2 no segundo. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Gente, está perguntando, esse ponto é uma das soluções daqui? Certo, né? Foi a primeira solução que a gente viu, né? A primeira solução que a gente viu foi o Z1, que ele tinha, gente, aqui o ângulo de 45 em módulo 1, e que a gente escreveu exatamente isso, né? Esse camarada aqui era a raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i. Então, esse ponto está ok. Qual é o segundo ponto que o cara está querendo? O segundo ponto é esse aqui, ó. Gente, será que esse cosseno 3π sobre 2 nunca deixa em radianos? Eu sempre gosto de jogar para graus. Basta no lugar do π você substituir por 180, tá bom? Então, esse aqui vai ficar 3π sobre 2 é igual a 270 graus, né? Cosseno de 270 mais seno de 270. E quando ele escreve assim, ele está escrevendo na forma trigonométrica. A grande pergunta aqui é, quem é o módulo? Qual é o módulo desse cara? Quando não se escreve o módulo, é o elemento neutro da multiplicação. E qual é o elemento neutro da multiplicação? 1. Então, se ele não escreveu, tenha na cabeça que o módulo é 1. 1 cosseno de 270 mais seno de 270. Pessoal, esse número complexo, 1 cosseno de 270, 270 graus está aqui, ó. E se o módulo é 1, é aquela circunferência que a gente falou. Então, vai dar esse cara? Sim, é o próprio Z7. Então, o primeiro número complexo é o Z2 e o segundo número complexo é o Z7. Então, entre as raízes tem esse ponto e esse ponto, o item 1 é o item certo. Eu não entendi a parte que você pegou 1,1 e transformou em 1 mais i. Então, Jessie, essa é a parte mais importante de complexos na contextualização da UNB. Todo ponto de coordenada XY está associado a um número complexo. Que número complexo é esse? X mais YI. Se o ponto, então, tem coordenadas 1 e 1, qual é o número complexo que está associado a ele? 1, que é a parte real, mais 1 vezes i, que dá i, que é a parte imaginária. Vamos para o item 2, então. O segundo item que eu quero dessa questão é o item 4, tá? O item 2 e item 3 não é de números complexos, tá bom? Item 4. Gente, será que Z1 mais Z3 barra dividido por Z2 é um número imaginário puro? Então, vamos embora. Vamos lá. Quem primeiro vai ser o número complexo Z1? O Z1 está aqui, ó. Tá? Somar, gente, só é possível somar números complexos na forma algébrica. Não se soma complexo na forma trigonométrica, tá bom? Então, na forma algébrica, quem é o número complexo Z1? Que a gente já escreveu algumas vezes aqui. Deixa eu colocar outra cor. O número complexo Z1 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Andou para frente, raiz de 2 sobre 2 e subiu raiz de 2 sobre 2i. Tá bom? Então, Z1 foi raiz de 2. Bom, galera, Z1 foi mal, foi mal. O Z1 não é esse, o Z1 é esse aqui, ó. Esse é o número complexo Z1. Ok? Então, o Z1 está aqui, ó. Quem é o número complexo Z1? Então, por favor, número complexo Z1, ele simplesmente andou para frente o tamanho 1. Então, ele vai ser um número real 1. Então, Z1 vale 1. Mais. Eu já vou colocar embaixo o Z2, pode ser?
O número complexo Z2 foi o vermelhinho que a gente fez, então. O Z2, que é raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 vezes I. O de baixo é o Z2. E o Z3, galera, quem é o número complexo Z3, por favor? Número complexo Z3, então, é esse que está aqui em cima. Ele simplesmente subiu uma unidade. Quem é o número complexo que apenas sobe uma unidade? Esse número complexo é o número complexo I. Só que ele pediu o Z3 barra, o conjugado dele. O que é conjugado? Gente, se o Z3 é igual a I, o conjugado dele é igual a menos I. Divisão de números complexos na forma algébrica. Divisão de dois números complexos na forma algébrica é, eu devo multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, você vai colocar raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e embaixo, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e em cima. Tá bom? É uma racionalização. É isso. E agora eu vou chuveirar. Vamos lá, chuveira 1 vezes o primeiro, 1 vezes o segundo. Então, uma vez raiz de 2 sobre 2, fica raiz de 2 sobre 2. Uma vez menos raiz de 2 sobre 2, e fica menos raiz de 2 sobre 2. E agora, pega o I, pessoal. Pega o I, chuveira no primeiro. Deixa eu apagar aqui. E pega o menos I, chuveira no segundo. Então, atenção com o sinal. Menos I, hein? Então, menos I vezes o primeiro fica menos raiz de 2 sobre 2i. E o menos com menos fica mais raiz de 2 sobre 2, I vezes I ao quadrado. Parte de baixo, o quadrado do primeiro vai ficar eleva ao quadrado raiz de 2 dá 2, eleva ao quadrado 2 dá 4, menos o quadrado do segundo. Eleva o raiz de 2 ao quadrado dá 2, eleva o 2 dá 4, I ao quadrado. Então, esse número vezes esse vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. No lugar do I quadrado, o que eu coloco no lugar do I quadrado? Galera, no lugar do I quadrado eu vou colocar menos 1. Se no lugar do I quadrado eu colocar menos 1, esse termo aqui cancela com esse termo aqui. Menos raiz de 2 sobre 2 cancela com mais raiz de 2 sobre 2. Ou seja, essa resposta vai dar isso mais isso, que vai ser raiz de 2 vezes I, dividido I ao quadrado, você coloca como menos 1. Se o I quadrado for menos 1, aqui vai ficar mais, né? 2 quartos mais 2 quartos vai dar 4 quartos. Ou seja, 4 quartos dá 1, esse número é raiz de 2 vezes I. Que não precisava chegar aqui, né? Para matar o item, seria o quê? Já que esse camarada cortou com esse camarada, a parte real foi embora. Se a parte real foi embora, se a parte real foi cancelada, significa dizer que sim, esse número é imaginário puro, tornando o item 4 o item correto. Professor, quais são as provas que mais cobram números complexos além da UNB? Ai, cara. Ó, de forma contextualizada, desse jeito, só a UNB, cara. A UNB que ela cobra números complexos pesada, teoria pesada mesmo, tá bom? Mas vestibulares que caem números complexos aí é uma forma um pouco mais simples, mais direta, sabendo só da parte teórica, sem contextualizar, né? O CEUB, mas o CEUB pega a parte mais simples, tá bom? Os vestibulares de São Paulo, segunda fase, lá geralmente tem o Unicamp, o Unesp, mas eles sempre pegam mais leve, sempre pegam mais pesado. Números complexos pesado é o UNB. Professor, não teria o sinal negativo no resultado? Verdade, teria sim, tá bom? Menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui dá menos raiz de 2i. Corrijam para mim, galera. Aqui é menos raiz de 2i. Próximo item, galera. Item 5, por favor. Item 5. Se cada número complexo da figura fosse multiplicado por Z2, a imagem resultante seria a mesma? Olha aquele item da questão anterior se repetindo, tá?
Atenção, atenção, por favor. O que você tem que ver? Você tem que ver que todas as soluções estão em cima de uma mesma circunferência, ou seja, todo mundo tem o mesmo raio. E eles estão sempre rodando de quanto em quanto? 45 em 45 graus. Ok? Então, o que eu quero que vocês visualizem é, se eu pegar essa figura e rodar 45 graus, você mantém a mesma figura, tá? Então, o que o cara quer? Vamos pegar o número complexo Z2. Só que agora eu vou escrever o número complexo Z2 na forma trigonométrica. Gente, Z2 é esse cara. Na forma trigonométrica, o módulo dele vale 1 e o argumento dele é 45 graus. Então, eu vou falar que o Z2 tem módulo 1, cis de 45 graus. Se eu pegar qualquer ZK, quem é ZK? Todo número tem módulo 1 e todo número vai ter um argumento próprio, que eu vou chamar de θ. E se eu multiplicar esses dois números complexos, quem que vai ser o número complexo? Z1. Aqui não é Z1, desculpa, galera, é Z2, tá? Só estou chamando de errado aqui, mas aqui é o Z2, tá bom? Bom, quem vai ser o Z2 vezes o ZK? O Z2 vai ser 1 vezes 1, dando 1. Cis de multiplicação, módulos multiplicam-os, argumentos some-os. Então, vai ficar o θk mais 45. Pergunto, quem é esse cara? Se você pegar e conservar o módulo e no argumento você somar 45, você sempre vai encontrar o θ da frente. Se você somar 45, eu sempre encontro o θ da frente, é o papo da rotação. Então, aqui vai dar o ZK mais 1, o que torna o item correto. Se cada número complexo da figura fosse multiplicado por Z2, que o Z2 é igual a 1 cis de 45, a imagem resultante seria a mesma? Certo, iria sobrepor a bagaça. Ô, Jéssica, fala, Jéssica. Tudo bem. Eu não entendi essa parte de a imagem resultante seria a mesma. Uhum. Porque quando a gente rotaciona, eu não vejo como se fosse a mesma. Por que vai ser a mesma? Porque os pontos vão coincidir. Eu peguei como exemplo esses 8 pontos. Se deu certo com esses 8 pontos, você tem que ver o quê? Quando você multiplica por 1 cis de 45, você tem que pensar que você vai rodar 45 graus com todo mundo. Tudo bem? E por que vai ser a mesma? Porque foi raiz oitava. E a raiz oitava faz essa simetria de 45 em 45 graus, porque é 360 dividido por 8 que dá 45. Ok. Ficou claro o que eu falei? Mas daria com qualquer ângulo ou só porque foi o ângulo? Não. Teria que ser assim, ó. Se eu tiver uma raiz sexta, se eu tirar uma raiz sexta, você tem que pegar 360 e dividido por 6. Uma raiz sexta vai dar igual se você andar de 60 e 60 graus. Ok, entendi. Na questão anterior, a gente tirou uma raiz quinta. Para gerar, é 360 dividido por 5. Você anda de 72 graus. Então, para cada tipo diferente de raiz, você vai ter um ângulo correspondente a ele. Na raiz oitava, é de 45 em 45, porque foi 360 dividido por 8. Teve gente que colocou lá uma dúvida no chat. Professor, então esse tipo de item só pode ser verdadeiro quando o número pelo qual se multiplica tiver módulo 1, certo? Exatamente. Isso é de fundamental importância, tá bom? O módulo tem que ser 1 e o argumento é o de quanto em quanto que ele vai rodar para ter sobrepor. Se o módulo for 2, o que acontece se o módulo for 2? Eu rodo e amplio. Então, o que vai acontecer? Vai rodar e vai ampliar. Uma figura semelhante vai dar uma ampliada. Beleza? Mas para coincidir, tem que ter módulo 1. Item 6. Todas as raízes ZI, com I variando de 1 a 8, podem ser escritas na forma ZI igual a ρ elevado a N, ou P elevado a N, em que P é uma das raízes desse número. Cara, olha que legal. Esse item é lindo, gente. Esse item é lindo, lindo, de verdade, é lindo. Presta atenção. Como é que eu vou
como é que eu vou escrever qualquer raiz ZI? Como é que eu escrevo qualquer raiz ZI? Gente, eu quero qualquer uma, qualquer uma. Bom, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que todo mundo tem módulo 1. Então, não interessa a raiz que eu estou pegando, todas elas, as 8 raízes, elas todas têm módulo 1. Então, a primeira coisa legal que eu posso colocar na raiz ZI seria o módulo dela sendo 1. Né? O que difere uma raiz da outra é o seu argumento. Aí, como é que eu posso falar o argumento? Eu posso falar o argumento assim, ó. Começa no 0 e roda de 45 em 45 graus. Então, ó, começa no 0 e anda de 45 em 45. Então, eu posso chamar de 45 vezes um número qualquer. Vamos chamar de 45 vezes K. Então, como é que eu leio isso? Como é que eu leio 0 mais 45K? Leia 0 mais 45K da seguinte maneira. Começa no 0 e anda de 45 em 45. Se o K for 0, vai dar 0. Se o K for 1, 45. Se o K for 2, 90. Se o K for 3, 135. 0 mais 45K é começa no 0 e anda de 45 em 45. Bom, mas 0 mais 45K, gente, basta escrever 45K. Como é que eu escrevo, como é que eu leio 45K? Começa no 0 e anda de 45 em 45. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse cara e eu quero elevar esse cara a N. Pergunta aos senhores, gente, o que significa o número complexo elevado a N? Bom, o número complexo elevado a N, Z elevado a N, ou melhor, W elevado a N, vai ser igual a módulo eleve ao expoente, argumento multiplique pelo expoente. Ou melhor, coloca assim, argumento θ multiplique pelo expoente. Atenção, atenção, olha para cá agora, ó, presta atenção. Pessoal, será que tem como eu fazer uma analogia com potenciação na forma trigonométrica, onde o módulo você leva ao expoente e argumento você multiplica pelo expoente? Pessoal, com alguma coisa que está escrita aqui em cima, olha interessante, eu posso escrever o ZI, então, qualquer número complexo, como sendo o quê? 1 elevado a K vezes X de 45K. Não posso escrever assim? 45K por quê? Por causa disso, porque começa no 0 e anda de 45 em 45. E 1 elevado a K é legal porque 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1. 1 elevado a K é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso sempre dá 1. 1 elevado a K. Ou seja, olha como é que eu posso escrever qualquer número complexo ZI. Qualquer número complexo ZI, então, pode ser escrito como 1, o X de 45 elevado a K. Porque esse módulo elevou ao expoente e esse argumento multiplicou pelo expoente. Agora eu pergunto, quem é 1x de 45? Pessoal, 1x de 45 é esse número que está aqui, ó. É o Z1. O Z1 não, desculpa, o Z2, né? Então, qualquer número complexo ZI, ele pode ser escrito como sendo o número complexo Z2 elevado a 1K. Qualquer um. Lendo o item de novo. Todas as raízes, ou seja, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, pode ser escrito na forma ZI elevado a um número elevado a N, em que esse cara é uma dessas raízes? Sim, sim, né? Quem é esse número aqui? Esse número aqui é o Z2. É o 1x de 45. Se você pegar o 1x de 45 e sair elevando a N, gente, você encontra o Z1, o Z2, o Z3, o Z4, o Z5. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Se você elevar a 0, você encontra o Z1. Se você elevar 1, você encontra o Z2. Se você elevar 2, fica 2 de 45. 2 de 45, você encontra o Z3 e assim vai. Vamos lá. Outra forma, aqui. Quem vai ser o número complexo Z1? Z1 está aqui, né? Ele tem módulo 1 e argumento 0. Quem é o Z2? O Z2 tem módulo 1,
Argumento 45. Quem é o Z3? O Z3 tem módulo 1. Argumento 45 mais 45. Eu vou colocar 2 vezes 45. Ó, você andou 1,45, andou 2,45 para chegar no Z3. Para chegar no Z4, que está aqui, para chegar no Z4, você pode falar que isso aqui é 1, cis de quem? 3,45. Para chegar no Z5, é 1, cis de 4 vezes 45, e assim vai. Aqui é 5 vezes 45, 6 vezes 45, 7 vezes 45. O que eu quero que você perceba aqui, ó? Todos esses pontos, que ele está chamando de ZI, ele pode ser escrito como sendo módulo 1, esse aqui pode ser 1 elevado a 0, esse aqui pode ser 1 elevado a 1, esse aqui pode ser 1 elevado a 2, esse aqui pode ser 1 elevado a 3, 1 elevado a 4, porque não interessa o número que você coloca no expoente, porque se a base for 1, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Mas eu quis colocar esse número igual ao esse que está multiplicando o argumento, ó. Eu forcei que aqui ficasse o mesmo número que multiplicasse o argumento. Para quê? Para que você percebesse que aqui você pode escrever isso como sendo 1 elevado a n, vezes x, que multiplica n45. Todos os números complexos aqui, todos eles podem ser escritos como sendo 1 elevado a n, que multiplica x vezes n45. Vê se você entendeu o que eu falei. Eu entendi, professor, mas aí o senhor fez a associação disso com a primeira forma de Moab lá. Isso, exatamente. Aí é exatamente isso, aquela primeira fórmula de Moab, que o ZI pode ser escrito, então, como sendo o quê? 1 cis de 45n, que é o papo da potenciação. Então, todo número complexo, qualquer um desses caras aqui, pode ser escrito como sendo esse cara, que é o Z2, elevado a n. Cara, tome por satisfeito hoje. Hoje eu queria esse papo aí, desse radiciação, potenciação, esse papo de rotacionar vetor. É isso que eu queria para a aula de hoje. É um raciocínio bem complexo, tá bom? Geralmente cai um item, a 2 no máximo, desse raciocínio da aula de hoje na prova. Mas é um itemzinho mais difícil. Eu quero saber se todos entenderam. Resposta final aí, porque a nossa linha, inclusive, finalizou já faz 5 minutos, né? Dúvidas, galera? Professor, Diga, Jessie. aquela parte ali do P elevado a N, o senhor falou que era o Z2 elevado a N. Exato. Mas não seria qualquer raiz de sendo Z1, Z4, Z1? Seria assim, ó. O Z2 elevado a N é igual a qualquer uma das outras raízes. Tá, mas é porque no item ele fala que esse aqui é o Z2 elevado a 0. Esse aqui é o Z2 elevado a 1. Esse aqui é o Z2 elevado a 2. Esse aqui é o Z2 elevado a 3. Esse aqui é o Z2 elevado a 4. E qualquer um deles é o Z2 elevado a um número. Todas as raízes, ou seja, o Z1, Z2, Z3, até o Z8, podem ser escritos como sendo o Z2 elevado a N? Foi isso que ele perguntou. Mas onde o senhor viu que o P seria Z2? Essa parte que eu me perdi. Porque ele fala porque tem que ser o Z2. Por que tem que ser o Z2? Porque é o Z2 que está falando que tem um 45. Ah, tá. Que ele fala que é uma das raízes. Aí o senhor achou que é o Z2. Isso. Pode ser escrito dessa forma, onde Rho é uma dessas raízes? Sim. Entendi. Obrigada. Só se esse Rho for o Z2, exato. Então, galera, hoje a aulinha punk de novo, hein? Aulinha punk de novo, mas números complexos a gente tem que fazer uma aula assim, tá? Aula que vem eu ainda vou dar teoria. Aula que vem ainda é comigo, tá bom? Aula que vem eu vou falar o papo do vetor, tá? O vetorzinho aí. E na outra aula, aí sim, aí eu deixo uma aula aberta de números complexos para vocês perguntarem. Continue a estudar, tá bom? Não para, não. Dúvidas? Então é isso aí. Valeu, galera. Brigadão. Por hoje é só. Até mais ver.